Amém, amados? Eu quero refletir com vocês hoje sobre esse tema. O que não procede de fé é pecado. O que não vem de fé é pecado. Tem muito crente hoje achando que está fazendo determinada coisa, alguma prática, alguma obra, alguma virtude, mas que é pecado. Não passa de pecado. O que Paulo está falando aqui? Eu gostaria de ler para você aqui, porque aqui em Romanos capítulo 14, a parte B do versículo 23 fala tudo aquilo que não vem de fé é pecado. Então, quando nós pegamos um texto, é o que eu tenho lhes dito sempre aqui, todas as vezes que você lê um texto, você tem de depreender o seu contexto. Um texto sem o contexto dá o quê? Dá pretexto. Já falei com vocês aqui daquele camarada que bebia, via a sua esposa de vez em quando pegando aquela caixinha de promessa, né? E também abrindo a Bíblia. Você já ouviu essa história, né? Aí um dia ele estava meio bêbado e pegou lá e abriu a Bíblia e está escrito, né? E Judas foi e enforcou-se. E lá, isso não serve para mim não. Aí de repente ele fecha a Bíblia e abre ali, né? Tem muito crente supersticioso que faz isso. Aí está lá, vai e faças o mesmo. Aí ele não, fechou a Bíblia e abriu novamente. O que ainda esperas? Entendeu? Pode dar um pretexto. Pegar um texto fora do contexto. Então aqui em Romanos capítulo 14, quando Paulo escreve essa carta aqui aos romanos, e havia uma comunidade que estava tendo um problema aqui, esta comunidade, aqui no versículo 1 ele fala, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo que se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por ser seu, por seu. Que és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressuscitou, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemo, não seja o vosso bem, blasfemo o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens.
Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não procede de fé é pecado. Este é o nosso tema. Então, qual é a ideia aqui? Havia aqui uma divisão, havia aqui um problema entre os irmãos. Uns achavam que precisavam de manter algumas práticas da lei cerimonial lá de Moisés. Achava que tinha de guardar aquele dia, achava que não podia comer aquele tipo de carne, achava que tinha de guardar aquela outra prática da lei cerimonial. Eram judeus convertidos e havia esse problema. Aí havia aqueles irmãos que já adquiriram a maturidade. E para eles não era pecado guardar aquele dia, não guardar aquele dia, não era pecado comer aquela carne de porco ou sangue, não era pecado beber o vinho. Algumas práticas. O problema aqui estava exatamente uma discussão. Uns achavam que existiam determinados alimentos que não podiam comer, outros achavam que não poderia comer. Então Paulo escreve aqui, ele fala do amor. Ele fala do amor. Então Paulo escreve aqui para esses irmãos dizendo, olha, negócio é o seguinte, ninguém fica julgando um ao outro, porque todos nós um dia iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Agora, vocês não ficam aí brigando, colocando tropeço na vida do irmão, escandalizando o irmão. Se você acha que deve beber vinho, que é lícito, que não é pecado, e você é livre quanto a isso, e a própria fé evangélica, a fé bíblica, não dá base para condenar o vinho ou condenar a carne seja sacrificada a ídolos, apesar que aqui não está falando da carne, né? Só estou usando esse contexto aqui, porque em todo o contexto das cartas de Paulo ele trata. Alguns acham, a Bíblia não condena, só que a mesma fé que te dá o direito de você beber o vinho, de comer a carne de porco, de comer o sangue, de até guardar o sábado, é a mesma fé que também dá direito ao meu irmão lá a ter a liberdade dele e que você deve respeitar, de não comer a carne, de não beber o vinho, de não fazer isso, ainda que a fé não proíba, mas acaba você pecando, porque a fé bíblica está em pauta o respeito ao meu irmão, ao meu próximo, o amor ao meu próximo. É isso que Paulo está dizendo aqui, nesse contexto do texto. Então, se o teu irmão, ele escandaliza por você beber vinho, você comer carne de porco, você comer o sangue, não faça por amor ao irmão. Ore por ele, o ajude. Não faça tropeçar, porque ele foi comprado, ele é de Deus. E na fé evangélica, a primazia é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você está entendendo? O que não procede de fé é pecado. Então, por mais que era lícito para alguns irmãos beber o vinho, comer carne de porco, não guardar dia nenhum, porque a lei cerimonial caducou, por mais que isso era direito e ele tinha liberdade, era lícito, mas não convinha, não convém. Por quê? Porque eu preciso amar o meu irmão, e ainda que eu tenha direito, mas o direito que eu tenho, eu não vou usá-lo, porque a minha fé evangélica, a fé bíblica, me ensina também, me instrui, que eu preciso
amar o meu próximo, respeitar meu próximo. Eu não o meu irmão, não o próximo, meu irmão. Meu irmão que está comigo, que foi comprado pelo sangue, que é meu irmão em Cristo, eu não posso fazê-lo, porque eu estou indo contra a consciência dele. E se eu tenho dúvidas, o que você acha, pastor Eugênio? É pecado, assim, eu e minha esposa beber de vez em quando um vinhozinho? Eu não tenho base na Bíblia para te condenar, não. Mas talvez a sua esposa está em dúvida. E se tem dúvidas, se come, se bebe, está condenado. Porque não bebe, não come por fé. Entende? E o povo hoje quer justificar. Eu posso beber, eu posso. Vai perguntar ao Espírito Santo. Lê na Bíblia. Esse é o problema de hoje. A minha liberdade vai até quando? Eu não escandalizo o meu irmão. Eu não firo a consciência do meu irmão. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. É outro texto que estou pegando fora do contexto. Sem fé. E aqui diz, o que não procede de fé é pecado. Sem fé. Então eu preciso de ter essa fé. Esta fé bíblica que foi gerada em meu coração. E eu vou agradar a Deus quando eu respeito o meu próximo, e quando eu respeito o meu irmão, e quando o meu irmão escandaliza, quando o seu pai escandaliza, quando a sua mãe escandaliza, não faça. Meu pai é retrógrado demais, faça por amor a ele, porque na lei aqui, nós estamos debaixo da graça, mas obedecemos a lei. Porque na lei aqui, diz, honra teu pai e tua mãe. Em Efésios o apóstolo Paulo fala para obedecer aos vossos pais. E dentro da fé que nós cremos, a nossa fé evangélica, bíblica, nos ensina. Então seu pai está escandalizando, você não está honrando ele. Sua mãe está sendo contra essa prática sua aí, esse namoro seu, honra teu pai e tua mãe. Eu estou vendo um monte de meninas, de rapazes dentro da igreja, pecando, porque não pede a bênção do pai, porque não pede a bênção da mãe no namoro, aí depois termina o namoro, fica um brigado com o outro, tem de mudar de igreja. Por quê? Porque não está entendendo, ainda não entenderam que a fé evangélica, a fé bíblica, esta fé em Cristo nos leva a respeitar o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, honrando-os, em nome de Jesus. Amém, amados? Estão entendendo? Então, primeira lição nossa aqui, dentro do contexto do texto, está o amor ao próximo, está o amor ao meu irmão. É o que o apóstolo Paulo fala, olha, eu sei, eu estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesma é imunda. Eu posso chegar ali, comer um disparo de macumba e achar que é normal. Mas tem meu irmão que ele ainda não tem fé para isso. Não foi gerado em seu coração ainda a fé que eu tenho. Nós estávamos em Brasília e tinha lá, nós estávamos vindo de uma vigília e tinha lá um disparo de macumba. Um irmão meu chegou lá, sentou o pé em tudo, pegou uma das bolachas e foi comendo as bolachas. Aí um irmão falou, você tá doido, mano? Tá doido o quê, moço? Mal que tá em mim. Tem gente que tem fé para isso. Já tem gente que não tem. Se esse irmão não tem fé para isso, porque não foi gerada ainda essa fé que me libertou de toda prisão, de superstição, de medo, então não faça e eu vou respeitar meu irmão. Então escuta, meu irmão. Ei, você que está me ouvindo, me vendo, meu irmão, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Olha bem, irmãos, o reino de Deus é o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. De vez em quando alguém me pergunta, pastor Eugênio, é pecado eu beber assim um pouquinho de vinho? É pecado, meu irmão? A Bíblia não condena, não. Agora, meu irmão, vem cá. Tem pessoas que vão escandalizar, não faça isso não. É o que o apóstolo Paulo fala aqui, vamos seguir Paulo aqui, ó, inspirado pelo Espírito Santo. Bom é não comer carne. Eu digo que a carne que eles estavam comendo lá. Tinha gente comendo carne sacrificada a ídolo. Se existisse macumba lá e carne entregue ao orixá na época lá, eles comiam, os crentes. Eles oravam lá, consagravam e boas.
tinha consciência tranquila, porque quem fez tudo foi Deus. É o que o apóstolo Paulo fala, tudo vem de Deus, e fica entregando tudo pro capeta. Mas Paulo fala dentro do contexto aqui, olha, bom é não comer, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Se sua mulher escandaliza por você fazer isso, não faça. Se teu marido escandaliza, não faça. Por amor aos teus filhos, não faça, para que eles não aprendam. Talvez teu filho não tenha discernimento ainda. Talvez aquele irmão ainda não amadureceu. É um novo na fé. Então não faça por amor a ele. Esta é a primeira lição nossa aqui, dentro do contexto deste texto aqui. Fere a consciência do seu irmão. Não há amor, é pecado. Agora, o Charles Spurgeon foi muito mais. Na verdade, ele acabou indo muito mais, ele colocando o seguinte: toda prática, toda virtude, por mais linda que seja, por mais elogios que eu recebo, mas se não está fazendo parte dessa fé evangélica da Bíblia, são práticas, pecados caiados. São, na verdade, práticas antropocêntricas. Entende? É o que acontece aí com o pessoal que pratica as boas obras, achando que por causa das boas obras se justificam. É o caso do espiritismo. Algumas pessoas aí que são religiosas. Esses dias eu encontrei com um numa reunião e estava falando, porque eu estava notando que eu estava sendo muito... Eu na verdade não faço muito para Deus, e eu vou começar agora a dar umas cestas básicas, porque eu tenho assim pecado muito contra Deus. Eu fiquei olhando aquele cara, meu Deus do céu. As pessoas fazem isso. Final de ano os empresários sonegam impostos, maltratam o funcionário, aumenta as mercadorias, um preço exorbitante. Quando chega no final do ano, fica aí, até veste para o Pai Noel fazendo as boas obras. Isso, na verdade, são práticas, pecados caiados, que não levam a nada e, na verdade, afronta a santidade de Deus. Então, a ideia de Charles Spurgeon, eu estou pegando a ideia dele aqui, toda virtude, toda prática, seja bondade, seja algo para benefício de uma instituição filantrópica, de uma fundação, de uma associação, de um lar de velhinho, de crianças abandonadas, crianças para adoção. Mas se não houver fé, é pecado. É o que o grande reformador João Calvino fala. Qualquer prática, ainda que seja justa, mas que não glorifica a Deus, é pecado. Porque a nossa justiça, as nossas injustiças, não passam de trapos de imundície. Então não há justiça nenhuma em nós. Tudo que não procede de fé é pecado. Então eu devo fazer as boas obras? Claro, meu irmão. O grande Tiago, ele fala aqui, olha, você tem fé? Então mostra-me as tuas obras. Porque se você tem fé, mas não tem obras, a tua fé é morta. Nós devemos fazer as boas obras, porque aqui a Bíblia, a nossa fé evangélica, fala que devemos fazer como reconhecimento, como expressão de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós na cruz. E é a nossa missão. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos feituras de Deus, criados por Ele, para praticarmos as boas obras, fazermos as boas obras que Ele antemão preparou para que andássemos nela. Então, se nós fizermos as boas obras, se nós fizermos e praticarmos virtudes, compreendendo que é o nosso dever, não com interesse de receber bênção de Deus, não com interesse de salvação, não com interesse de purificação, é aceito diante de Deus e é de fé, e nisso eu não estou pecando. Mas se eu faço para receber bênção de Deus, igual alguns crentes estão fazendo aí, levam um dízimo, levam uma oferta alta para a igreja, né? Vão lá participar da campanha para receber bênção, é pecado.
não procede de fé. E quantos pastores que estão instruindo o povo de Deus, fazendo errar o povo de Deus, essas campanhas de fé que levam o povo ao egocentrismo, leva o povo a determinar, leva o povo a pleitear, a reivindicar direitos. Nós temos direito, Deus. Nós queremos reivindicar os nossos direitos. Isso não procede de fé e isso é pecado. Tudo que não procede de fé é pecado. Eu posso fazer as campanhas de oração, pedindo a vontade de Deus. Fizemos a campanha na nossa igreja agora, pedindo os irmãos que trouxessem os bancos. Nós estávamos precisando de 26 bancos. E eu falei, gente, nós vamos proceder igual Moisés aqui, em Êxodo, capítulo 35. Que pediu para que o povo trouxesse ouro, prata, trouxesse todos aqueles objetos para fazer o tabernáculo. Mas se fechar aqui os 26 bancos, nós vamos fazer igual Moisés. Moisés mandou comunicar ao povo e foi avisado ao povo que estava proibido trazer oferta, porque já basta. E quando foi domingo agora, a secretária, a tesoureira nossa, avisou o pastor Eugênio, fechou os 26 bancos. E apareceram mais 5 pessoas para doar bancos. Aí nós falamos com elas, não, minha irmã, infelizmente, queridos, fica para a próxima. Aí chegou alguém, não, pastor, nós estamos mexendo com construção, deixa eles entregarem. Eu falei, não, nós fizemos a campanha aqui para os 26 bancos. E acabou. E nós não vamos fazer outra campanha agora, não. Isso é o quê? Isso é honestidade. Pode fazer isso. Uma campanha. E as pessoas trazem, não para receber bênção, não para pleitear de Deus uma cura, não trazem entendendo que Deus nos tem dado tanto. É aquela oferta voluntária, aquela oferta de sacrifício, aquela oferta de gratidão, aquela oferta de livramento. Sabia? Tem várias ofertas na Bíblia. E precisamos trazer e ensinar na igreja nos dias de hoje. Mas se eu fizer qualquer oferta, se eu der um banco para a igreja, com interesses, tudo que não procede de fé é pecado. Essa não é a fé que está na Bíblia. Esta é a fé interesseira, gananciosa, humanística. Ué, tem fé assim, pastor? Tem. Faz parte da fé natural. Faz parte de uma fé supersticiosa, de interesses. Aí, em segundo lugar, então, tudo aquilo que eu faço, qualquer prática, qualquer oferta que eu dou na igreja, por interesse, para buscar a honra minha, tudo aquilo que eu faço que não procede de fé é pecado. Esta é a ideia. E que nós precisamos de andar na luz da presença de Deus. Toda prática, todas as práticas que vão contra a palavra de Deus, tudo aquilo é pecado. Tem pessoas que até na leitura da Bíblia, do Evangelho, pega só aquilo que interessa a elas. Santo Agostinho falou, naquilo que gosta no Evangelho e você rejeita, o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Então, tem pessoas buscando hoje na Bíblia, fazem perguntas para poder ter alívio da sua consciência para continuar nas práticas pecaminosas. Por isso que raramente eu vou em algum debate, em alguma entrevista assim, que tem perguntas, porque as pessoas querem fazer perguntas, a maioria delas, para satisfazer o ego. Busca na palavra, rejeita aquilo que não serve para ela, e busca apenas aquilo que possa apoiar o seu erro. Mas a pessoa crê apenas em si mesma, sua jactância. Tudo que não procede de fé é pecado. Olha a religiosidade em terceiro lugar. A religiosidade que estão aí muitos. Muitas vezes a pessoa se gloria na religiosidade. Não, a minha religião, é pecado. Você que é crente, Igreja Batista, Assembleia de Deus, Metodista, Nazareno, Presbiteriano, vive numa religiosidade. Eu sempre gosto de falar isso aqui para fazer você pensar. A pessoa se apega tanto à doutrina, predestinação, justificação pela fé, os pontos do calvinismo, a tulipa, conheço tudo.
Aí acaba sabendo tudo de doutrina da igreja presbiteriana. O pentecostal sabe tudo sobre revelação, sobre os dons. Mas esquece que isso não passa de um conhecimento, mas que não tem valor nenhum diante de Deus, se não tiver uma fé que gera o respeito ao outro irmão meu. Porque muitos estão apegados à placa da igreja. Eu sou batista. Os presbiterianos, demais irmãos, os presbiterianos são nossos primos. Isso é o quê? Tudo que não procede de fé. A fé bíblica me ensina a respeitar meu irmão. Eu tenho aí alguns amigos, meus pastores, que são arminianos. E tem hora que eu falo, meu Deus do céu, o que esse cara está fazendo? Eu não deixo ele na nossa igreja pregar lá não, para não atrapalhar e colocar teia na cabeça do povo. Mas eu o respeito. Porque quem vai levar para o céu não é a sua denominação, as doutrinas que a pessoa conhece. E isso não procede de fé. O que vai levar é exatamente a fé no Cristo ressurreto, e isso é graça. Então, em terceiro lugar, o que não procede de fé é pecado, a religiosidade, o apego às doutrinas da minha igreja, que chega ao ponto de eu ficar julgando o meu irmão, condenando o meu irmão. Aí eu quero colocar em quarto lugar, nosso tema, o que não procede de fé é pecado. Estamos baseando aqui em Romanos capítulo 14, versículo 23. E em quarto lugar, as práticas supersticiosas que Deus não pede. A nossa fé não é uma fé baseada em mentiras, fábulas, superstições. A nossa fé é uma fé que liberta-nos e não nos aprisiona. Eu estou vendo aqui em Montes Claros, nosso país, algumas igrejas igual à igreja de Colossos, dos Colossenses. Igrejas judaizantes. Cantam as músicas lá de Israel, as festas de Israel, coloca candelabro, coloca a Arca da Aliança. Eles vão para o céu? Eu acho que vão, se tem Jesus. Mas são práticas que elas acabam sendo práticas supersticiosas, igual aconteceu com a igreja aqui de Colossenses, e que o apóstolo Paulo escreve aqui em Colossenses 2,16, dizendo, mostrando aqueles irmãos, que aquilo não tinha nenhum valor contra a sensualidade, não valia de nada diante do Senhor. Alguns que se tornaram ascetas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode. É um evangelho do não pode. Então, essas práticas supersticiosas, que estão em algumas igrejas, o óleo ungido, a água benta lá de Israel, o manto que foi levado lá e orar lá no Horebe, isso não tem valor nenhum diante dessa fé evangélica, da graça. E isso não procede de fé. E quantos que estão pecando? E quem é culpado? Nem tanto o povo que pratica, mas os líderes que ensinam errado. Eu gostaria que você depois ouvisse a mensagem que eu prego sobre o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Baseado aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo peca, erra, está perecendo porque falta o conhecimento. Porque tu, pastor, apóstolo, bispo, missionário, não ensina o povo. Qual o tema nosso hoje? Tudo o que não procede de fé é pecado. A fé evangélica, a fé bíblica, não há lugar para práticas judaizantes, não há lugar para prática de óleo ungido, de aguinha benta, de manto que foi consagrado lá em Israel, no monte, de batismo com água do Jordão. Eu prefiro batizar o meu povo aqui com a água aqui do córrego da melancia. É só colocar numa bacia, colocar cloro e boas, lasca o batismo no povo. Isso é superstição. Então tem muita igreja hoje, tem muito líder que está levando o povo de Deus pecar, desviando o povo de Deus do conhecimento da palavra.
E tudo que não procede da fé bíblica, a fé evangélica, a fé aqui que nos ensina a Sagrada Escritura é pecado. Paulo já trabalhou isso aqui aos crentes da Galácia, aos crentes daqui dos Romanos, aos crentes de Colossos, que ficavam apegados àquelas leis cerimoniais, eu volto a repetir, apegados às práticas supersticiosas. Esses dias eu estava vendo, meus irmãos, um pastor enchia a boca de água, trazia o povo para a frente da igreja e cuspia com aquela água babenta na boca do outro irmão. É cada prática supersticiosa e isso não procede de fé. E Satanás tem aproveitado disso para enganar, para ludibriar o povo de Deus. Alguém me perguntou, pastor Eugênio, o senhor é contra o povo cair da unção? Eu não. Quantas vezes eu já ministrei? Mas eu não sei se você aguenta, você vai naquela comunidade direto, é só o povo cair na unção, e aí para onde vai isso jeito? Não estou dizendo, não sou contra não, já aconteceu comigo várias vezes, mas chegou um dia na nossa igreja que o povo só queria cair. Eu falei, gente, vamos tomar vergonha na cara, gente. Vamos crescer, vamos ler a Bíblia. Alguns saíram. Pode ir. Meu irmão, o que sustenta a igreja não são as práticas. Entendeu? Essas práticas que existem, o cai-cai, a unção, as campanhas. O que sustenta a igreja é a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê, povo de Deus? Ouvir a palavra. Se Deus quiser um dia na minha igreja, na sua igreja lá, derrubar as pessoas, tudo bem. Aquilo foi uma experiência ali, mas não é uma doutrina. Você sabia que essas práticas não geram fé no coração não, gente? Não gera. Está na Bíblia aqui, ó. A fé vem para ouvir, por conhecer, para estudar a palavra de Deus. Testemunho aumenta a fé? Meu irmão, aumenta a sua emoção. O que aumenta a fé sua é ler a Bíblia. Quando o apóstolo Pedro falou assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Pergunta, pedido doido. Como, Pedro? Vai ler a Bíblia. Vai estudar a palavra. É verdade, naquela época não existia ainda as cartas, né? Os 27 livros aqui do Novo Testamento. O tema nosso aqui, tudo o que não procede de fé é o quê, meu povo? É pecado. Você quer que a sua fé seja aumentada? Ela não aumenta com testemunho, ela não aumenta com unção de óleo, ela não aumenta com cai-cai. Eu sou contra isso aí, eu sou contra quando isso se torna uma regra na igreja, que daqui a pouco o povo começa a sair. Esses dias um irmão me procurou, pastor Eugênio, eu posso congregar aqui? Eu, pode, Eu só quero te preparar melhor aí, porque você está vindo da comunidade aí, que esse povo não é certo não. É que eu estou cansado, pastor. A gente chega lá, o povo só caindo no chão. E eu expliquei, não, existe mesmo. Deus pode derrubar uma pessoa na unção do Espírito. Mas tem muita coisa que não faz parte dessa fé nossa. Então, em quarto lugar, é a fé então aqui chamada as práticas supersticiosas que Deus não pede, as práticas supersticiosas que tem levado o povo a pecar, e o que não procede de fé é o quê? Pecado. Pessoas, em quinto lugar, vivendo e praticando doutrinas inventadas por homens. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4:2, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Muitos cristãos, irmãos, vão obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Olha, tem muita gente aí em algumas comunidades que se dizem cristãs, muitas pessoas, obediência cega. Olha, obediência sem fé, obediência sem conhecimento da Bíblia, é pecado. Você tem que ser livre. Tem pastor que fala, você tem de obedecer, viu? Porque aqui tem o ungido do Senhor. Eu não creio nisso não, irmão. Eu já falei isso aqui já, depois você ouve uma mensagem minha, os ungidos de Deus. O ungido de Deus sou eu, é minha irmãzinha lá, é a criancinha, todos somos ungidos.
Tem pastor que pega esse texto lá do Velho Testamento. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Aí tem pastor pegando esse versículo e aprontando, fazendo festa na igreja. Se a pessoa vai questionar ele, está me questionando, é? E tá a maldição na cabeça. Você é livre, meu irmão. A autoridade adquire com o tempo. Não é imposta. Não, você tem de ouvir essa mensagem, tá aí no YouTube. Tá aí. Os ungidos de Deus. O ungido de Deus sou eu, minha filha, aquela criancinha. Todos somos ungidos. Baseado aqui em 1 João. Não sabeis que recebeste a unção do alto? Aquele texto do Velho Testamento lá, que Davi recebeu, falou, olha, aí daquele que tocar no ungido do Senhor. Ali era unção específica de rei. Entende? Dentro de um regime lá. Tá ligado? Você entendendo? Então, pessoas hoje que obedecem o apóstolo, obedecem o missionário, obedecem o pastor, e se questionar, o homem transtorna. Aquele apóstolo, aquele missionário, aquele pastor, o olho fica, olha, 10 centímetros, fica vermelho, de ódio. Tudo que não procede de fé é pecado. Quem falou com você que você tem de obedecer cegamente seu pastor, obedecer cegamente seu pai? Nem a Deus você pode obedecer cegamente, porque a ideia de cegamente significa o quê? Sem pensar. A fé evangélica nossa, olha o tema nosso aqui, há 19 anos que eu estou aqui, crer também pensar. A fé bíblica nos leva a questionar. Eu obedeço a Deus não é cegamente, eu obedeço a Deus porque o meu lado racional, volitivo me mostra através do Espírito Santo. Entendeu? Obediência cega. Tudo que não procede de fé é pecado. Então você obedecer cegamente o pastor lá, aquele apóstolo. Tem de obedecer aqui, olha. Tem pastor, meu irmão, que ele é tão imaturo. Ele é tão ignorante na Bíblia. Ele é tão estúpido na Bíblia. Tem apóstolo, que ele é apóstolo. Ele não sabe nem por que ele é apóstolo. Ele não sabe nem por que ele é pastor. Aí se uma ovelha questionar, mas pastor, olha o senhor aí, fez isso errado. O quê? Estão me questionando, eu sou um ungidão de Deus. E é por isso que muitos estão aí desviados da fé cristã. Abandonaram, porque na verdade nunca foram. Eram vaidosos. Eram naqueles orgulhosos. Então em sexto lugar, quinto lugar, a obediência cega é pecado, não procede da fé. De vez em quando eu sento com os presbíteros da minha igreja, eles me questionam. Eu falei com vocês aqui que esses dias nós reunimos e aí os presbíteros falaram, ó, pastor Eugênio, a igreja está muito parada. Antigamente a igreja o senhor fazia isso, não tem mais campanha, não tem nada. Aí eu falei, não é verdade, vocês me perdoam, meu irmão, vou trabalhar. Que mal há nisso? Mas tem pastor que ele é o suprassumo do céu, ele é o poderoso, ele tem a força. E aí tem um tanto de pessoas com medo. Não tenha medo, bênção. Procura uma comunidade que você seja livre. Não é livre para pecar, não. Mas livre para você exercitar a fé bíblica. Porque você está pecando. Obediência cega. Obedecer seu líder porque ele quer dizer que você deve fazer isso. Algumas práticas em algumas igrejas que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é pecado. Não procede de fé. Onde fala que eu preciso ser batizado com óleo ou com água do Rio Jordão? Onde fala que eu preciso de receber essa unção de uma mirra de Israel? Onde fala que eu preciso dar tudo para Deus para prosperar? Onde fala isso na Bíblia? O que não procede de fé é pecado. Sim, procede de fé eu dar uma oferta voluntária, uma oferta de gratidão, uma oferta de sacrifício, uma oferta de livramento. Sim, está na Bíblia. Mas mesmo assim eu devo apenas explicar ao povo e eles trazem conforme Deus colocar no coração, ativando o Espírito. Não adianta, escute, ei, não adianta você que está aí ser devoto da sua denominação, do seu pastor, fazer boas obras. Não adianta você ser homem ou mulher generosa. Se não tiver fé, nada adianta. Entendeu? Nada adianta se não tiver a fé bíblica aqui, ó.
A gente acaba tendo aquela fé dos fariseus. Eu vou dar uma oferta para a igreja. E pessoal, eu dei uma oferta aqui, ó. É terrível, irmãos. Eu contei para vocês aqui, falando aqui em práticas, né, dentro da igreja, de um pastor com um martelo de todo tamanho. Eu falei, meu Deus do céu, um pouco é Thor. Thor, a ficção de Thor tá no Brasil. E ele com o martelão na frente, batendo o martelo lá. Pá! Batendo o martelo como se fosse o juiz das causas. Olha, o senhor tá mandando eu bater aqui, ó. Mandando os crentes pegar a vassoura e varrer a casa. Unge as vassouras para poder tirar o mal olhado da casa. Isso é pecaminoso, isso não faz parte da nossa fé não, irmão. O que dizer de crentes que colocam na parede o Salmo 91 para apartar mal olhado? Não é? A gente fala mal do pessoal aí do superstição que coloca comigo ninguém pode na porta, mas a gente usa os textos bíblicos. Tem uns que preferem usar, olha, 1000 cai à sua esquerda, 10.000 à tua direita, não terá atingido. Isso é superstição. Tudo que não procede de fé é o quê? Pecado. Você está pecando. Tem pastor pecando, conduzindo o povo ao pecado. Mandamentinhos de humanos que não têm poder nenhum. Mandamentinhos. Então, em 2 Coríntios 13:5 fala o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis o quê? Reprovados. Então desperta. Vê se realmente você está na fé. Prova-te a ti mesmo. Você tem, irmão, de despertar essas práticas pecaminosas. Meu colega pastor líder, ensina para o teu povo a Bíblia. Nós temos 66 livros na Bíblia para estudar, para ensinar o povo. O meu povo perece, o meu povo erra, porque lhe falta o conhecimento. Porque o que tem havido nas igrejas hoje é só superstição em muitas denominações. É só o cai-cai, é só aquelas campanhas supersticiosas, é só práticas judaizantes. Deus tem uma aliança com Israel. Quem falou com você? Deus tem uma aliança com Israel, o povo dele salvo pela graça. Tem uma aliança, Israel está protegido. Esse dia um falou comigo, ó, sabia que não caiu missa em Israel, porque Deus... É claro, tem lá as baterias antimísseis. Deixa eu tirar para você ver se Israel não é consumido. Ele estudou, mas estudou em parte. Não, que Deus não deixou até hoje nenhum míssil cair dentro de Israel. Não deixou? Não deixou porque até as baterias lá, com os Estados Unidos lá, tem protegido Israel. E isso custa o quê? Dinheiro. Vamos abrir a mente, povo de Deus. Então examine a si mesmo. E outra coisa, meu irmão, para terminar aqui, não deixe teu irmão cair. Se teu irmão está escandalizando, não faça. Pastor, ei colega pastor, fica com raiva de mim não, benção. Ouça alguém aqui que está com 28 anos de ministério, 33 anos de crente, 52 anos, e estou amadurecendo. Eu comecei a amadurecer agora, você veja bem. Então me ouça. Faça as campanhas na tua igreja, mas não fica usando o óleo como superstição não, benção. E quando você fizer uma campanha para construção, ou qualquer campanha para pedir dinheiro, explique. Então explica para o povo. E quando receber o dinheiro certinho, faz. Não desvia o dinheiro da igreja não, tá ligado? Cuidado. Tudo que não procede de fé é o quê? É pecado. A triste história de um médico. Num determinado hospital público, chegou um paciente em estado grave. As enfermeiras correram para ver o paciente e, após a verificação, perceberam que o estado daquele jovem de 21 anos era algo desesperador e precisava urgentemente de um auxílio médico. Então a enfermeira plantonista correu e foi à sala do médico e, ao chegar, disse: Doutor, há um jovem garoto. Ele acaba de dar entrada aqui no hospital em estado grave. Por favor, venha depressa atendê-lo.
Então o médico disse a ela: calma, essas coisas acontecem todos os dias. Eu vou terminar de comer a minha pizza e daqui a pouco vou atender. A enfermeira indagou: mas doutor, o caso é gravíssimo e o rapaz pode morrer. Calma, enfermeira, leve ele à UTI e me aguarde lá. Então a enfermeira começou a chorar e foi correndo prestar os devidos socorros àquele jovem. Se passaram quase 30 minutos até que o médico chegou na UTI. E ao chegar, a enfermeira estava chorando, olhando para o paciente que já estava coberto com aquele lençol branco, porque acabara de falecer por não ter tido socorro médico. O médico imediatamente correu para ver o garoto e, para sua surpresa, ao puxar o lençol branco, quase desmaiou, porque aquele garoto, ao qual ele demorou para atender, era o próprio filho. Neste momento o médico gritou e chorou, ajoelhando no chão e pedindo perdão a Deus e ao seu filho. Todos os outros médicos correram para ver o que havia acontecido e todos choraram, pois também conheciam aquele jovem filho do doutor, que poderia ter sido atendido naquele hospital público. O que o doutor não sabia é que mesmo ele e sua família, tendo um plano de saúde o mais caro, nunca imaginou que um dia um dos seus poderia ser atendido no hospital do povo. A partir deste dia, este médico prometeu ser o melhor, fazer o melhor e atender cada paciente como se fosse alguém de sua família. Logicamente, este remorso será para sempre irreversível. Pense nisso. Não deixe para daqui a pouco o que você pode fazer agora, neste momento. Seja melhor na sua vida profissional, sentimental, material. Não perca tempo, porque o tempo é precioso. Construa sonhos, ainda que pareçam ser impossível aos seus olhos. Acredite na sua capacidade, para não sentir na velhice a dor de não ter consigo realizar seus sonhos na juventude. Seja humilde, ajude o seu próximo, sem querer nada em troca, pois assim você vai ver que colherá grandes frutos daquilo que você plantou. Não importa a sua situação financeira, se é rico ou pobre. No final, todos nós iremos para o pó da terra. Não poderemos levar nada desta vida. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes 12:7: e o espírito volta a Deus que o deu, e o pó volta à terra como era. Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. Para que tanta preocupação? Como disse Thomas Jefferson, quanta dor nos causaram os males que nunca aconteceram. Infelizmente, as pessoas se preocupam demais. Passam boa parte de sua vida preocupadas com coisas que poderiam acontecer e, na grande maioria, não acontecem. Se ganhassem R$1 para cada preocupação, estariam milionárias. Mas ninguém paga por isso, porque se preocupar é, na verdade, perda de tempo e de paz interior. Afinal, preocupação não resolve nada. Na verdade, a preocupação só é útil quando ela vem e fazemos rapidamente algo de bom dela. Isto é,
agimos preventivamente ou fazemos um planejamento e colocamos opções de contingência. Agora, ficar pensando no futuro, que na maioria das vezes não vai acontecer, é bobagem. Um desperdício de tempo que traz muita ansiedade e estresse. Se algo nos preocupa e não há nada que possamos fazer para resolver, então esta preocupação é descabida. Dessa forma, estamos perdendo tempo com aquilo que não podemos controlar. Não está em nossa zona de influência. Nessa situação, o melhor é deixar para lá e relaxar. A Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 6, o Mestre Jesus nos ensina: porque andeis preocupados e ansiosos com o dia da manhã, basta cada dia o seu próprio mal. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, não tecem, não fiam e não guarda alimento para o dia seguinte. E o Senhor tem cuidado de todos eles. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu e teve os cuidados que os pássaros têm e os lírios do campo. Preocupação é ocupar o tempo pensando de maneira antecipada, sem fazer nada de prático com isso. É uma forma dolorosa de passar o tempo, mas sem resultado. Perder sono e viver nesta aflição, para quê? Que desperdício de tempo e energia! A preocupação não nos leva para a ação, mas pode nos levar à depressão. A preocupação nos bloqueia, nos impede de sonhar e nos traz problemas sérios para o nosso organismo, para a nossa pele, para nosso corpo, para a nossa vida. Muita gente não vive o momento presente, não presta atenção no que está fazendo agora, ficam preocupadas com o futuro, mesmo que seja com o minuto seguinte à próxima tarefa. Afligem-se antes que um problema aconteça, e isso não adianta em nada. Sobre o futuro devemos estabelecer metas e fazer planejamentos somente, e confiar em Deus e esperar nele, que Ele nos dê graça, saúde, para poder conquistar aquilo que projetamos e tanto almejamos e sonhamos. Ao invés de ficar preocupado com o futuro, aprenda a ter esperança, a esperar um futuro melhor, e também acredite mais na sua capacidade de resolver as coisas quando acontecerem. Afinal de contas, o Criador nos fez seres à sua imagem e semelhança. Nos deu a capacidade de sonhar, de tomar decisões e fazer escolhas. Se aparecer alguma preocupação, tome providências. Se não puder tomá-las por algum motivo, é porque é somente coisa de sua cabeça. Largue esses pensamentos. Viva com mais leveza. Se você confiar em Deus, se você acreditar no seu potencial, a vida é boa. Nós que não conseguimos entender a própria vida. Já ouviu o ditado: se não deu certo ainda, é porque ainda não acabou. Ele pode ser muito útil. Tenha fé em Deus. Acredite que as pessoas são usadas por Deus e são colocadas em tua caminhada para te fazer andar mais para frente. Que Deus te abençoe e que este dia seja um dia diferente na sua vida. Alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este dia o Senhor fez. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível.
Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo o que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio. Você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fique perguntando para si mesmo por que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Porque fui feliz ontem e hoje não sou. Esta pergunta não é nada inteligente e nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. Protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens. Mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho lhe dou, e muito sábio. Não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia, ouvir o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo, esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar o Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um em quem eu poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza.